louca por reforços. A torcida do Vasco tá carente, ela quer reforço e o time realmente precisa de reforço. Então, nessa quinta-feira, o Marlon Gomes, a venda foi concretizada com os valores que a gente trouxe aqui. São 12 milhões de euros fixos, mais 4 milhões em variáveis que podem acontecer com as metas batidas e com os bônus, ou seja, uma negociação que pode chegar a 16 milhões de euros. E o Vasco da Gama, dessa grana, desse poder de barganha, depois de uma venda do Gabriel Peck de 50 milhões e agora uma venda de quase 90 milhões do Marlon, a tendência é que o Vasco volte a carga pelo Juan Esforza, que é o volante, justamente porque hoje você vai ter a possibilidade de fazer um investimento nesse sentido, e a outra posição, com essa saída do Herediano, que o Vasco vai voltar a focar no mercado. Fala, galera do Vascão, bora reagir a mais um corte aqui do SBT Esporte, trazendo as últimas notícias, as últimas informações do Vascão da Gama, que joga hoje pelo Campeonato Carioca. Vai com o time titular, o Vasco da Gama, né? Depois de fazer os 2 amistosos, venceu os 2, agora está de volta o time titular para estrear no Campeonato Carioca. Tomara aí na torcida por Luca Orelhano, tomara que ele jogue hoje e jogue bem e que ele queira ficar no Vasco, né? Até porque foi pago um valor bem alto e é um jogador promissor, né? Pelo menos lá na Argentina se falava de um dos mais promissores da época agora, né? Porque já teve outros jogadores muito melhores do que ele lá na Argentina, mas no momento ele era um dos mais promissores. Deixa aquele likezão se ainda não é inscrito, dá essa moralzinha aí pra gente, se inscreva no canal e vamos lá assistir esse cortezinho que tá zica. Ao saber a questão do Vasco, eu venho com você que você já deu uma opinião em off, não sei se você vai falar no ao vivo. Eu falo ao vivo. O Vasco hoje vem com o time misturado, né? Provavelmente não vem com o time titular. Você, mais ou menos umas peças que serão poupadas, o Pedrosa disse que o Payet não joga, provavelmente, né? É, o mais provável. O Vasco acabou de vir da pré-temporada, mais voltado para a parte física. Teve 2 jogos que o Ramon rodou bastante a equipe. E a tendência é que o Vasco jogue com um time alternativo. A gente estava até conversando em off aqui, eu achava mais interessante no jogo de hoje, quinta-feira, ir com o time principal e para a viagem do final de semana ir com um time alternativo. O torcedor tá com saudade de ver o Payet jogando, o Verratti, Medel, mas enfim, ninguém melhor do que o Ramon Dias na comissão técnica para definir quem vai a campo, mas com certeza uma boa equipe vai a campo hoje, o torcedor tá com saudade do time principal. Vocês não acham que pode ter a ver com o adversário? Porque o Thiago também fez um movimento que, se você pensar no torcedor, Thiago Nunes do Botafogo, não é muito coerente, porque ele, na estreia, em plena quarta-feira, contra o Madureira, ele coloca o time principal. Aí no jogo de sábado, que é o filé mignon, o Bangu. Jogo também no Newton Santos. Fica, poxa, mas será que ele não pensa no adversário? Um adversário mais forte, um adversário mais frágil? Primeiro a gente precisa saber o que ele está pensando, por que ele está poupando esses jogadores, porque a fisiologia indicou que esses jogadores podem sofrer lesões. Se isso não aconteceu, eu acho errada a estratégia da comissão técnica do Ramon Dias, tendo em vista que o jogo hoje é em São Januário e a viagem vai acontecer no final de semana. Então, se fosse para poupar esses jogadores, eu pouparia no final de semana, lembrando, respeitando a equipe de fisiologia do Vasco, porque se isso não aconteceu, não faz o menor sentido, pelo menos na minha opinião, poupar os jogadores. Quando vocês dizem poupar, é nem relacionado? Então, isso ainda está um pouco de dúvida. O Botafogo relaciona. Não, tudo bem. Porque se nem relacionar, para mim é um erro maior ainda. Eu tenho uma pessoa que pode te responder. Eu não sei se vai ser casca de banana a minha equipe técnica maravilhosa. Pode botar o Careca no meu telão ou não? Deixa ele ali. Tá bom, já foi. Deixa eu ir lá pertinho dele. Lucas Pedrosa, meu amigo. Olha o sorriso dele. Sabe qual é o nome desse casaco aqui? Ar-condicionado de hotel em São Paulo. Olha! Ai, meu amigo, seja bem-vindo. Você estava ouvindo nosso papo aí que eu vi, né? Boa tarde, ô Pedrosa. Eu queria saber se você tem resposta para essas perguntas, se não estarão nem nos relacionados. O Vasco já mostrou os relacionados? Posso dar uma conferida aqui agora. Ainda não, né? Você entende essa percepção do Ramon em relação ao físico, à pré-temporada, o parâmetro dele ou é o adversário? Tem de tudo um pouco, Fernanda. Tem que lembrar que é o seguinte, o Vasco chegou do Uruguai tem 2 dias, então só teve tempo para um treinamento.
O Vasco jogou no dia 21, no domingo lá no Uruguai, um jogo contra o Deportivo Maldonado, e esses jogadores, por exemplo, o Payet jogou 90 minutos lá no Uruguai. Então é um atleta que a comissão técnica pretende preservar, e aí o pessoal pode pensar assim, Pedrosa, mas a temporada acabou de começar. A temporada acabou de começar, mas a pré-temporada lá no Uruguai, ela foi de uma exigência física muito grande, para colocar esses caras na linha, para colocar esses caras fisicamente perfeitos, no ritmo. Então o Vasco da Gama já teve um desgaste. E a gente tem que lembrar que existem jogadores com mais de 34, mais de 35 anos, que são os casos de Medel. Medel também não joga hoje como titular, o próprio Payet também não deve jogar como titular. Então há uma preservação aí, não porque a temporada começou, mas porque a temporada é longa. E a informação que eu tenho é que no próximo jogo, antes da partida contra o Flamengo, esses jogadores devem atuar como titulares, e aí contra o Flamengo, o Vasco vai com a força máxima. Você sabe, além do Payet, quais são as outras peças que podem ser poupadas, ô Pedrosa? Vai ser o Lucas Piton, vai ser poupado, porque o Leandrinho agradou muito a comissão técnica, então é um jogador que vai receber oportunidade nesse time titular. Há a dúvida ainda do Verratti se ele vai ser titular ou não, mas vale lembrar que o Vasco hoje não tem um centroavante reserva de ofício, então é muito provável que ele jogue. Entre outros jogadores também devem ser poupados. Por exemplo, o De Luca foi um cara que agradou a comissão técnica, então ele vai para essa partida, não sei se titular ou reserva, mas é um cara que vai ser utilizado. E por exemplo, são jogadores que, como eu disse, têm uma idade mais avançada. Medel, Verratti, o próprio Payet, são jogadores que já vêm também de uma batida muito longa na temporada passada, como é o caso do Lucas Piton. O Lucas Piton jogou praticamente todas as partidas do Vasco ano passado, então é um atleta que vai ser preservado. É uma mescla, vai ocorrer uma mescla hoje, porque a comissão técnica entende que com essa mescla o Vasco tem condições de vencer essa partida lá em São Januário, e depois nos próximos 2 jogos já imprimir essa força máxima para se preparar para o grande duelo da temporada até aqui, que é o jogo contra o Flamengo. Pode falar, Diego. Só complementando que o grande careca da colina, beijão, o Pedrozinha, acabou de falar agora, o Leandrinho acabou de renovar o contrato até janeiro de 2027, agradou muito nesses 2 jogos do Expressinho, e deve ter a ver também, né, Pedrosa, porque houve venda de mando de campo do jogo em Brasília. Então, para botar o time principal, para atender o torcedor off-Rio, então acho que tem um pouco a ver com isso também. Diguinho, isso é um ótimo ponto nessa reflexão do entendimento. Não só no macro ciclo que a gente chama, o ciclo inteiro, né? Porque, como o Pedrosa falou, o calendário é muito grande. Eu, quando era professora, falava assim para os meus alunos, o descansar também é treinar. O descanso é algo muito importante dentro de você que quer hipertrofiar, de uma questão pessoal ou de um atleta de alta performance, principalmente, ainda mais nesse calendário, Vene. E aí, não só pensando, e o Pedrosa trouxe pensando também nesse calendário, mas nessas questões financeiras que virou o Campeonato Carioca, e tá tudo bem, eu não sou contra isso não sei se vocês são, eu não acho isso ruim, o público off-Rio é um público também muito importante. Não à toa que o próprio Flamengo botou o time titular, o time principal, na primeira rodada. Foi por conta disso, para agradar um público justamente off-Rio, porque eles iam viajar, então aproveitaram essa oportunidade. Se essa estratégia for feita de fato, também não sou contra não, pelo contrário, sou a favor. Então assim, tem vários motivos aí para o Vasco de fato poupar alguns jogadores agora. E sempre lembrando, tem a equipe de fisiologia que isso precisa ser respeitado, porque muito torcedor não respeita isso, mas há um aviso, comissão técnica, esse jogador aqui tem risco de lesão. Se você colocar esse atleta, ele pode se machucar. Então isso precisa também ser respeitado. Há outros profissionais super competentes no dia a dia do Vasco. Lembrando que o clássico dia 4 com o Flamengo, você assiste aonde, Dieguinho? Fala pra eles. Aonde? É no SBT, meu parceiro. Isso aí, na tela do SBT. E olha, o Payet vem se destacando na pré-temporada, mas ainda deve começar na reserva hoje. Essa foi uma informação que o Pedrosa trouxe aqui ontem no drone dele pra gente. E bem assim, ele recebeu a informação e ele já passou pra todo mundo, porque ele não é jornaleiro, não guarda notícia. Ô, Dieguinho, a gente já debateu essa questão de poupar ou não, já tentamos entender qual é o olhar do Ramon e de sua equipe, mas o Payet é um jogador que voltou de uma forma muito diferente da última temporada. Eu não digo na técnica, que ele é muito bom, fisicamente, né? Não, com certeza. Tenho certeza que o principal reforço do Vasco até aqui na temporada é o Payet. O Vasco contratou 4 jogadores, oficializou ontem a contratação do Adson, mas com certeza o grande diferencial técnico para essa temporada é o Payet. E ele surpreendeu inclusive a própria comissão, porque você imagina, um jogador que já tinha problema com peso, ele vai de férias e ele volta melhor do que antes dele entrar de férias.
Então o Payet é um jogador que ele sempre foi muito bom tecnicamente, mas vinha desagradando um pouco nessa parte física. E inclusive os torcedores do Olympique ficaram chateados. Pô, por que ele não estava fisicamente bem assim? E agora no Brasil ele ganhou peso. E tem uma entrevista bem legal que o São Paulo deu por equipe ontem, que repercutiu bastante, que o próprio São Paulo não sabia se ele ia conseguir render tão bem no Brasil, porque o Brasil é um país muito grande, tem muitas viagens e ele já era um jogador que não se cuidava mais tanto na parte física. Mas o próprio Payet está provando ao contrário para as pessoas que ele está focado. Quando ele está focado, esquece, porque tecnicamente é um jogador muito acima da média. Parece até que ele usou Photoshop, né? Parece, fala Pedrosa, parece, Benê. Tem informação importante, uma informação liga a outra. Vê se vocês conseguem entender minha linha de raciocínio. A gente trouxe ontem que a comissão técnica conversou com o Orediano sobre a permanência dele ou não no Vasco da Gama. E, de fato, ele novamente demonstrou que ele não se adaptou ao Vasco, que ele não quer continuar. Então o Orediano, por mais que ele possa ser utilizado nesse campeonato carioca, até porque o Vasco não vai fazer o movimento de afastá-lo, senão você desvaloriza ainda mais o ativo, o Orediano não faz mais parte dos planos do Vasco, porque ele não quer ficar no Vasco da Gama. E aí a gente vai para outro momento, que é o quê? A torcida do Vasco tá louca por reforços. A torcida do Vasco tá carente, ela quer reforço e o time realmente precisa de reforço. Então, nessa quinta-feira, o Marlon Gomes, a venda foi concretizada com os valores que a gente trouxe aqui. São 12 milhões de euros fixos, mais 4 milhões em variáveis que podem acontecer com as metas batidas e com os bônus, ou seja, uma negociação que pode chegar a 16 milhões de euros. E o Vasco da Gama, dessa grana, desse poder de barganha, depois de uma venda do Gabriel Peck de 50 milhões e agora uma venda de quase 90 milhões do Marlon, a tendência é que o Vasco volte a carga pelo Juan Sforza, que é o volante, justamente porque hoje você vai ter a possibilidade de fazer um investimento nesse sentido, e a outra posição, com essa saída do Orediano, que o Vasco vai voltar a focar no mercado, é um ponta. O Vasco vai buscar um ponta-direita, mesmo tendo trazido o Adson, vai buscar um ponta-direita. Essa posição de primeiro volante também vai ser buscada, além do Sforza, pelo menos o Vasco vai tentar ir ao mercado, e também a posição de centroavante para ser o reserva do Verratti ou até mesmo uma sombra, um cara para brigar ali com ele, que eu acho que é algo necessário porque um jogador de 35 anos não vai aguentar 50, 60 jogos na temporada. É muito bom jogador, mas a diretoria, a comissão técnica também detectou essa carência aí desse elenco. Então o que eu posso dizer para vocês é isso. A venda do Marlon, ela vai, digamos assim, engatilhar algumas situações que já estavam caminhadas, como essa do Sforza, e o Vasco também vai ter mais poderio financeiro, vai ter mais condições hoje de ir ao mercado. É sempre importante a gente lembrar que dinheiro de venda não entra como verba de transferências, entra como receita. Mas quando você vende 140 milhões de reais em 2 jogadores, o Alexandre Matos, junto com a comissão técnica, tem a possibilidade de conversar com a 777 e cada vez mais tentar mais investimentos, até porque a comissão técnica cobra muito reforços e quer reforços para que o Vasco comece bem essa temporada. Quando o nosso careca de HD que ele traz uma informação dessa, o que a gente fala pro torcedor vascaíno? Não crie expectativa esportiva em torno do Orediano. Provavelmente não fica. Porém, torça para que ele vá muito bem no Carioca, que é uma grande vitrine. E aí algum time se interessa pelo futebol dele, que é bom. E aí compensa o investimento que foi o maior do ano passado em relação ao Vasco da Gama. E quem sabe até abre uma brecha para mais contratações aí. A janela vai até quanto abril, ainda tem abril. 17 de março. Então, depois abre quando? Depois só no meio do ano. Só no meio do ano. Mas a grana fica lá, né? Na conta para tentar olhar o mercado. Vamos olhar, tá? Bom, galera, é isso aí, rapaziada. Então, o Luca Orediano não quer jogar no Vasco, fazer o quê, né? Agora é achar alguém que pague os 20 milhões. Desculpa. Que não vai dar, né? E para achar alguém que pague os 20 milhões que foram depositados nele, ele vai ter que jogar, ele vai ter que mostrar um futebol. É obviamente que ele vai tentar isso, se ele não quer ficar aqui. Ele vai ter que jogar, vai ter que mostrar um bom futebol, vai ter que convencer algum time a pagar a mesma bala aí por ele, e ele não quer jogar no Brasil, né? Então a dificuldade é ainda maior, né? Porque um time fora do Brasil pagar 20 milhões por ele vai ser muito difícil. Mas vamos ver aí o desenrolar, né, nessa janela de transferências, se ele vai ou não continuar. Lembrando, o Michael tá na Arábia Saudita desde 2020 e 2021, se eu não me engano, querendo sair de lá, e até hoje não conseguiu.
tem que jogar, ou então o jogador é multado, é um monte de paranauê zaiada lá, né, rapaziada? Não tem como você pagar uma bala num cara que é profissional, por mais que ele não queira estar ali. Se ele quiser pedir demissão, se ele quiser pedir rescindir o contrato, ele mesmo vai ter que pagar os 20 milhões de reais e eu acho que ele não vai querer fazer isso, né, galera? Ó, alvo do Vasco marca hat-trick e torcida pede contratação. Nesta janela de transferência, o Vasco da Gama negociou a contratação do atacante Luciano Rodrigues, que defende o Liverpool do Uruguai. Nesta quarta-feira, o jogador brilhou com a camisa da sua seleção pelo pré-olímpico. Luciano Rodrigues marcou 3 gols no primeiro tempo da partida entre Uruguai e Paraguai. Mesmo com grande atuação, a Celeste levou a virada e saiu derrotada por 4-3. Caramba, 3-0 e tomar uma virada aí é sacanagem, né? O desejo do Vasco em contar com luxo neste mercado de transferência era genuíno. Entretanto, o Liverpool pediu uma quantia acima do que o Cruz Maltino poderia desembolsar e as negociações esfriaram. Para a posição do Uruguai, o Gigante da Colina contratou Adson, de 23 anos, que estava no Nantes da França. O atleta, que assinou por 4 temporadas, foi anunciado oficialmente nesta quarta-feira. Então, provavelmente, não teremos o Luciano Rodrigues no time do Vasco, né, rapaziada? Se não vamos ter, o Vasco vai ter que arrumar outro aí jogador. Ou não também, né? Ou não. A busca mesmo pelo meio-campista aí que o Vasco está tentando. E não veio o Cuejar, mas pode chegar outro alguém aí, né? Vou ficando por aqui, galera. Não saia sem deixar o seu like, sem se inscrever no canal. Ajuda a gente a dar essa moral. Acione o sino das notificações. Não esqueça de deixar o seu comentário, a sua opinião. O que vocês estão achando do mercado da bola do Vasco e do time do Vasco. E o que esperar de Vasco e Flamengo, que é o jogo mais esperado até o momento da temporada ou desse início de temporada.